Vocês já ouviram falar naquela história de que cada evangelho da Bíblia é simbolizado por um animal? Isso tem alguma coisa a ver com astrologia? Isso é algo supersticioso? Ou tem grande valor para nós católicos? O que significa 4 animais simbolizarem os 4 evangelhos bíblicos? Qual a importância desses símbolos? Como esses símbolos foram atribuídos a esses 4 evangelistas? Vamos usar uma explicação utilizada pelos primeiros padres da igreja. E vocês vão perceber que esses 4 símbolos, eles estão interligando o Antigo Testamento ao Novo Testamento e colocando em um nível de importância máxima os 4 evangelhos bíblicos. Porque a gente sabe que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamentos. Já falamos isso várias vezes aqui no nosso canal. O Antigo Testamento basicamente é a história do povo judeu, logicamente no seu contexto histórico e no seu contexto espiritual. E o Novo Testamento, podemos resumir assim, é o testemunho dos cristãos, o registro histórico e espiritual também do cristianismo sobre a terra. E começa, obviamente, com a vida de Jesus Cristo. Mas aí fica uma grande pergunta: como eu posso aceitar, já que foi a igreja que formulou a Bíblia como nós conhecemos hoje, juntou os 46 livros do Antigo Testamento com os 27 livros do Novo Testamento, totalizando 73 livros, e que formaram o conjunto de livros bíblicos, como, no sentido espiritual, eu posso confirmar que são 4 evangelhos e não 5, 6. Se desses 4 evangelhos somente um é o verdadeiro, que nós sabemos que os 4 evangelhos, eles são dirigidos para grupos de pessoas diferentes. Mateus, por exemplo, vai destinar o seu evangelho aos judeus. Ou seja, ele vai usar expressões que os judeus vão entender. Vai usar a cultura judaica para melhor explicar a importância de Jesus Cristo. Já Lucas vai falar para os pagãos, então vai utilizar uma forma, uma linguagem que os pagãos possam entender melhor o mistério da salvação em Jesus Cristo. Porque esses 4 evangelhos, e somente eles, e não mais um, ou mais 2, ou mais 3, são os únicos evangelhos bíblicos, canônicos. O que significa dizer que eles são canônicos? Eles são os oficiais, eles foram realmente inspirados por Deus, escritos por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Porque existe, por exemplo, o Evangelho segundo os Hebreus, existe o Evangelho de Pedro, existe o Evangelho de Maria Madalena. Esses evangelhos, historicamente, eles são menos próximos da verdade. Por quê? Os evangelhos bíblicos, eles foram escritos no máximo até 100 depois de Cristo. Eu poderia aqui dar a data de cada um deles. Teve um evangelho que foi escrito em 50 depois de Cristo, somente 17 anos depois de Jesus subir aos céus. Mas podemos dizer assim que até 100 depois de Cristo, os 4 evangelhos que nós conhecemos e que estão na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelhos canônicos. São historicamente mais próximos da verdade histórica. Possui o que a gente fala, o historiador costuma chamar de dotado da certeza moral da historiografia. Existe um conjunto de elementos da ciência histórica que esses evangelhos possuem, que caracterizam que ele tem alto teor de veracidade. Realmente são fiéis à realidade dos fatos, como eles aconteceram. Já esses outros evangelhos que eu falei, o Evangelho de Pedro, o Evangelho dos Hebreus, eles são evangelhos escritos depois, muito depois, em 200 depois de Cristo, por exemplo. Estou falando em termos de probabilidade. Alguns foram escritos um pouquinho antes, outros um pouquinho depois, mas em média em 200 depois de Cristo.
167 anos depois de Jesus ter subido aos céus, com muito menos precisão histórica. E também não são canônicos, não foram inspirados por Deus, apenas representam a mentalidade das pessoas que escreveram esses evangelhos em 200 depois de Cristo. São altamente históricos? São. Inclusive, já li e meditei aqui sobre vários trechos de livros apócrifos. A própria carta de Judas, por exemplo, que é uma carta bíblica, um livro do Novo Testamento inspirado por Deus, em um de seus versículos, ou em dois deles, se não me engano, citam 2 livros apócrifos. O que mostra o quê? Que os apócrifos, apesar de não serem canônicos, ou seja, oficiais como palavra de Deus, inspirados por Deus, eles são históricos. Registram a mentalidade das pessoas que escreveram estes textos por volta de 200 depois de Cristo. São muito tardios para serem considerados realidades, registros da realidade histórica, melhor dizendo, mas nos ajudam sim a entender a mentalidade do povo da época e também registram algumas verdades que foram sendo transmitidas de geração em geração, como a Assunção de Maria, como alguns dados sobre a infância de Jesus, sobre o nascimento de Maria. Agora, por que eu dei essa volta toda? Porque os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão ligados a uma profecia de Ezequiel, no Antigo Testamento, e também ligado ao Apocalipse, uma profecia do último livro da Bíblia. Apesar de todos os 73 livros se encontrarem separados e terem sido reunidos, os 46 pelo judaísmo, os 27 pela igreja e depois os 27, a igreja reuniu esses 27 do Novo Testamento com os 46 do Antigo, formando a Bíblia cristã, apesar de eles estarem soltos e apesar de também terem uma continuidade cronológica, um sentido do porquê eles estarem reunidos espiritualmente, existe essa peça-chave, existe essas 2 profecias que nos mostram que esses 4 evangelhos realmente deviam estar na Bíblia, somente estes, e que eles devem ser, inclusive, irmãos, um do lado do outro, possuem o mesmo valor enquanto livros canônicos, enquanto palavra de Deus. Essa explicação que eu vou dar, como eu já falei, é baseada nos primeiros padres da igreja. A arte cristã sempre representou cada evangelista por um ser vivo. São Mateus é simbolizado pelo homem, São Marcos por um leão, São Lucas por um touro e São João por uma águia. O fundamento dessa equivalência desses animais com esses evangelhos não é um fundamento astrológico, não é o signo de leão, não é um signo que apareceu de touro, não é um signo da águia, não é nada disso. A astrologia é uma forma de adivinhação, fere completamente o primeiro mandamento da lei de Deus. Nós já temos inclusive um vídeo falando sobre isso, da fraude que é a astrologia, por exemplo, a adivinhação, a quiromancia, são os falsos deuses. Adorar essas práticas significa ofender a Jesus, que é o nosso único Deus, a quem nós devemos realmente confiar a nossa vida. Então, não tem nada a ver com astrologia. No entanto, esses animais possuem uma simbologia toda especial dentro dos textos bíblicos e que estão interligados com cada um dos evangelistas. No Apocalipse, no capítulo 4, a partir do versículo 7, nós vemos a visão desses 4 seres vivos. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Então nós temos aí os 4 animais. Esses animais tinham cada um 6 asas, cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. Além desta visão de São João, nós temos também os mesmos animais em uma visão do profeta Ezequiel lá no Antigo Testamento.
Os animais com várias asas, o que mostra uma força espiritual, algo que é transcendental, que voa, né, que está acima da matéria. Está lá no Apocalipse, capítulo 4. Eles adoram, os 4 animais adoram a Jesus, a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, melhor dizendo, clamando que Deus é 3 vezes santo. Nós, inclusive, recitamos, entoamos essa adoração na Santa Missa, durante a oração eucarística. Mas aqui, Ezequiel, primeiro capítulo, nós também temos esses mesmos animais sendo utilizados em uma outra visão, mas agora do profeta Ezequiel. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana, todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda e todos os 4 uma face de águia. Novamente agora uma visão um pouquinho diferente, também uma visão canônica, uma visão da profecia do livro do profeta Ezequiel. Provavelmente, meus irmãos, essa visão foi influenciada pela cultura síria, porque na época em que esse texto de Ezequiel foi escrito, o povo de Deus estava exilado na Síria. E os sírios, eles tinham como divindade protetora Lamassu, um touro com cabeça de homem, patas de leão e asas de águia. Então, o profeta Ezequiel se apropriou desta figura assíria, de uma divindade pagã, dessa forma de representar a divindade, se apropriou dessa cultura, desses elementos, dessas informações, e, inspirado por Deus, escreveu esses 2 versículos no primeiro capítulo do seu livro. E aí nós pensamos, nossa, se utilizou uma figura pagã dentro do livro da Bíblia. Nada, o que foi feito aqui foi se apropriar de uma figura pagã e utilizá-la para anunciar o verdadeiro Deus, o único Deus, o Deus Javé, na época de Ezequiel. E isso acontece até hoje. A Igreja Católica, por exemplo, cristianizou o dia 25 de dezembro, que era um dia que cultuava o deus pagão Sol. Houve a cristianização dessa data e nós agora celebramos o dia do nascimento do Sol de nossas vidas, o único Sol de nossas vidas, que é Jesus Cristo, o único Deus que existe. Também, por exemplo, a festa pagã do Halloween, ela foi cristianizada. Passou-se a comemorar o dia de Todos os Santos, no dia 1º de novembro, e o dia de finados, dia dos fiéis defuntos, no dia 2 de novembro. Cristianizando aquela data, aproveitando um momento social em que aqueles povos pagãos se reuniam para, olha, não mais celebrem esses aspectos, já que vocês aceitaram Jesus voluntariamente, tá, gente? Essa cristianização não é de uma forma obrigatória. Uma vez que esse povo se converte, se utiliza os elementos da sua cultura para poder anunciar o único Deus, para evangelizar. Então, nós acabamos de ver aí o profeta Ezequiel utilizando a figura da divindade Lamassu, uma divindade protetora assíria, aproveitou essa imagem para escrever uma profecia, utilizando a figura desses 4 animais. Da mesma forma, por exemplo, São Paulo evangelizou usando a divindade pagã do Deus desconhecido, dizendo que esse Deus desconhecido que vocês, por ser desconhecido, não conhecem, eu anuncio o único Deus que existe, Jesus Cristo. Então se apropriou de um elemento da cultura pagã para poder evangelizar. Então foi isso que Ezequiel fez. O primeiro autor cristão a utilizar esse símbolo foi Santo Irineu de Leão, seguido por Santo Agostinho. Os dois, no entanto, associaram os animais aos evangelistas de forma diferente da que se usa atualmente, uma vez que a ordem dos evangelhos no começo da igreja ainda não estava bem definida. São Jerônimo foi quem começou a tratar os evangelistas da forma atual. São Gregório Magno confirma o simbolismo de São Jerônimo, explicando da seguinte forma:
que na verdade estes 4 animais alados simbolizam os 4 santos evangelistas, e é o que demonstra o próprio início de cada um desses livros dos evangelhos. Mateus é corretamente simbolizado pelo homem porque ele inicia com a geração humana. Marcos é corretamente simbolizado pelo leão porque inicia com o clamor no deserto. O leão era considerado um animal do deserto para a cultura judaica. Lucas é bem simbolizado pelo bezerro, pelo touro, porque começa com o sacrifício. João é simbolizado adequadamente pela águia, porque começa com a divindade do verbo, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Está lá no primeiro versículo do Evangelho de João. E assim tem em vista a substância divina, que Jesus é Deus, fixando o olhar no sol à maneira de uma águia. Então, meus irmãos, cada um desses animais simboliza o início de cada um dos 4 evangelhos. Mateus, lá nos primeiros 17 versículos, vai falar principalmente da genealogia humana de Jesus, da origem humana de Jesus, por isso, simbolizado por um homem. Marcos vai falar do clamor no deserto, e assim é simbolizado pelo leão. Nos 13 primeiros versículos, nós temos assim esse aspecto mais enaltecido. Por isso, Marcos é simbolizado pelo leão. Lucas vai falar do sacrifício. Então, os primeiros 17 versículos de Lucas vai falar sobre, vai enaltecer mais essa questão. Por isso, ele é simbolizado pelo bezerro ou pelo touro, animais de sacrifício do culto judaico. E João, de forma muito clara, vai começar a falar da divindade de Jesus. Vai falar o quê? Da parte de cima, vai usar o que a gente chama de teologia do alto. Então, a águia simboliza melhor esse começo do Evangelho de João, um evangelho que enaltece a divindade de Jesus, ao contrário de Mateus, que começa falando da origem humana de Jesus. Isso mostra o quê? Que não existe um quinto animal, tanto na profecia de Ezequiel, quanto no Apocalipse de São João. São 4. E eles se encaixam exatamente com o início de cada um dos 4 evangelhos canônicos, que são confirmados por terem grande realidade histórica, por terem aquilo que a gente chama de certeza moral da historiografia. Foram escritos de forma bem próxima do evento Jesus, ao contrário dos outros evangelhos apócrifos, que foram bem tardios, escritos por volta de 200 depois de Cristo, e além de realmente não serem contraditórios entre si, serem realmente inspirados por Deus, eles, justamente por serem inspirados por Deus, eles estão interligados a essa profecia de Ezequiel e aos textos do Apocalipse. O que confirma o quê? Que esse simbolismo, ele está autenticando que esses 4 evangelhos são os evangelhos canônicos, aqueles que o Espírito Santo de Deus inspirou os evangelistas e quis que fossem os evangelhos considerados, que devem ser considerados por nós como palavra de Deus, como os únicos evangelhos autênticos. São Gregório Magno vai meditar também sobre a profecia de Ezequiel. Mas, já que todos os eleitos são membros do nosso Redentor, e o próprio nosso Redentor é a cabeça de todos os eleitos, através daquilo que simboliza os seus membros, nada impede que neles, todos, ele também seja simbolizado. Assim, o próprio Filho unigênito de Deus se fez verdadeiramente homem, ele se dignou morrer como bezerro, como sacrifício de nossa redenção. Ele, pelo poder de sua força, ressuscitou como leão. Conta-se que o leão dorme até mesmo de olhos abertos. Assim, o nosso Redentor, pela sua humanidade, não pode dormir na própria morte, e pela sua divindade ficou acordado, permanecendo imortal. Ele também, depois de sua ressurreição, subindo aos céus, foi elevado às alturas como uma águia. Também aí, os 4 animais simbolizam fases da vida de Jesus, que estão justamente retratadas nos 4 evangelhos. Mas esses animais simbolizam os 4 evangelistas e, ao mesmo tempo, através deles, todas as pessoas perfeitas.
Falta-nos então demonstrar como cada um dos eleitos se encontra nessa visão dos animais. De fato, cada pessoa eleita e perfeita no caminho de Deus seja homem, seja bezerro, seja leão, seja águia. De fato, o homem é um animal racional. O bezerro é o que se costuma oferecer em sacrifício. O leão é a mais forte das feras, como está escrito. O leão mais bravo dos animais, que não recua diante de nada. Provérbios 30, versículo 30. A águia voa para as alturas e sem piscar dirige seus olhos aos raios do sol. Assim, todo que é perfeito na inteligência é homem. E quando mortifica a si mesmo e a concupiscência deste mundo, é bezerro. É leão porque por sua própria espontânea mortificação tem a fortaleza da segurança contra todas as adversidades. Como está escrito, o justo sente seguro e sem medo como leão. Provérbios 28, versículo 1. É águia porque contempla de forma sublime as coisas celestes e eternas. Sendo assim, qualquer justo é verdadeiramente constituído homem pela razão, bezerro pelo sacrifício de sua mortificação, leão pela segurança da fortaleza, águia pela contemplação. Assim, através desses santos animais, se pode simbolizar cada um dos perfeitos. Gente, é impressionante. São explicações maravilhosas. Também, aqueles que seguem Jesus Cristo possuem características que são ligadas a esses 4 animais. Além disso tudo, nenhum dos outros apócrifos tardiamente escritos foi simbolizado por qualquer animal dentro de algum dos livros das Sagradas Escrituras, dentro de algum dos 73 livros. O que demonstra que os 4 evangelhos, que são simbolizados por homem, leão, touro e águia, esses 4 evangelhos são canônicos, são únicos e não devem ser confundidos com os outros evangelhos apócrifos tardiamente escritos, completamente recheados de heresias, ao contrário dos outros 4. Os 4 evangelhos canônicos, eles possuem harmonia entre si, histórica e teológica. Eles estão em harmonia bíblica com todos os outros escritos do Novo Testamento, com todos os escritos do Antigo Testamento também. O que os evangelhos falam do Antigo Testamento estão impecáveis. E o que eles se relacionam com os outros 23, não são 27 livros do Novo Testamento? Os outros 23 livros do Novo Testamento, também a harmonia é impecável. Não há nenhuma discrepância teológica entre eles e os outros 23 livros do Novo Testamento. Então nós vemos aí a harmonia bíblica, a inspiração divina realmente acontecendo. E esse simbolismo que está registrado nos próprios livros da Bíblia, em Ezequiel no Antigo Testamento e no Apocalipse no Novo Testamento, demonstram o quanto Deus é maravilhoso conosco, nos dando mais um sinal, mais uma evidência de que os 4 evangelhos que nós conhecemos como canônicos são realmente os únicos inspirados por Deus e que deveriam constar no cânone dos 73 livros das Sagradas Escrituras. A própria Bíblia está definindo o cânone dos evangelhos, qual evangelho é ou não inspirados por Deus. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Peguem aquelas passagens, aqueles primeiros versículos de cada evangelho, vão lá confirmar se Mateus realmente enaltece a genealogia humana, se o evangelho de João está realmente enaltecendo a divindade de Jesus, está olhando pelo alto, né? Está usando a teologia do alto, está realmente se equivale realmente ao animal águia. Se realmente Marcos está falando do clamor do deserto, ou algum personagem está interligado a isso, que está consequentemente interligado com o leão, e se o evangelho de Lucas realmente tem no início algo a ver com sacrifício, que é simbolizado pelo animal touro. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem nos comentários aí a sua opinião, o que você achou, se você analisou os textos, se tem alguma coesão, se tem coerência esse simbolismo dos 4 animais. Fiquem com Deus, desculpa qualquer coisa e até o próximo vídeo.